Queridos irmãos, saúde e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Sabática. Como tem sido bom estudar a Palavra do Senhor nesses meses todos da pandemia, mesmo que virtualmente. É sempre bom estarmos lá na igreja, na Escola Bíblica Dominical, estarmos ali interagindo com o outro, mas estamos mantendo firmes o propósito sanitário, o protocolo de isolamento, mas nem por causa disso ou por causa disso estamos deixando de estudar a Palavra do Senhor, estamos deixando de refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Como todos sabem, já estamos na reta final, hoje é a 12ª lição, no próximo sábado a gente encerra esse trimestre, falando sobre essas cartas de Paulo, algumas delas, não é isso? E juntos a gente vai buscando o aperfeiçoamento da nossa fé. No capítulo de hoje, a gente fala sobre os combates no ministério cristão. Estamos em Colossenses e a igreja de Colossos, ou Colossos, como alguns gostam de chamar, foi uma das cidades, que Paulo investiu para a pregação do Evangelho, e ela se desenvolve gradativamente e vem enfrentando as lutas como acontece nos dias de hoje, não é verdade? Então, a lição de hoje envolve o capítulo 1 e 2. Se você não leu, para o vídeo um pouquinho, leia lá os capítulos, depois você volta novamente. Creio que você já tenha lido a lição, se não, faça a mesma coisa. O que importa é você sempre aprender algo novo ou relembrar alguma coisa nesse tempo. O apóstolo Paulo é um grande exemplo para nós de vida de alguém que combate pelo Evangelho. Alguém que vai sempre pregar o reino de Deus sem medir esforços, sem botar na balança qualquer tipo de custo. E não é à toa que ele é a grande referência de liderança que a gente tem na Bíblia, no Antigo Testamento, não é isso? Lógico, depois de Jesus nós tivemos alguns apóstolos, mas ele vai ser esse homem que vai experimentar grandes desafios por causa do Evangelho de Jesus. Então, no dia de hoje, quando o autor da lição nos chama a reflexão sobre o combate que a gente tem, ele fala sobre a guerra que nós estamos vivendo. E a igreja, ela vive uma batalha espiritual, nós encontramos isso nos evangelhos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades, os principados. Nós sabemos então que essa influência espiritual ela vai se manifestar naqueles que não são de Jesus, e juntos eles se unem para desconstruir ou ir contra a construção do Evangelho, da mensagem da cruz de Cristo. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Então ele fala aqui desse combate, ele fala que nós podemos aproveitar os desafios e transformá-los em oportunidades. Sabemos, irmãos, que as circunstâncias muitas vezes são instrumentos para nos tirarem do nosso foco, mas ele diz que nós precisamos tomar cuidado para que nós não criemos barreiras, obstáculos, e nós não venhamos a aprender ou nos proteger de determinadas coisas, que aqui na lição ele vai falar de nós mesmos e das influências à nossa volta. Vale sempre lembrar, baseado na tentação de Jesus no deserto, nós temos 3 inimigos. Nós temos Satanás, nós temos o mundo, nós temos a nossa própria carne. Sempre lembrando que essa carne que somos nós mesmos, somos o primeiro e principal inimigo. Lembrando que o mundo e Satanás não nos obrigam a pecar, eles nos influenciam, mas nós em Cristo Jesus temos o poder, pela fé, no relacionamento, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Já estudamos sobre isso. Na verdade, a concupiscência do mundo, a amizade do mundo, também já estudamos sobre isso. Então, em primeiro lugar aqui, o autor vai falar que a nossa luta é a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. E aí ele cita aqui o capítulo 1, versículo 7. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. A gente sabe, irmãos, que o apóstolo Paulo, diante do desenvolvimento da liderança dele, e ele nunca fez curso nenhum de liderança, ele sempre valorizou os seus pares, ele sempre valorizou as pessoas que Deus colocou com ele na jornada. Em todos os seus escritos, nós vamos ver vários nomes que ele vai citar,
Inclusive, as próprias cartas eram direcionadas a pessoas. Quando ele escrevia as cartas para as igrejas, que eram cartas pastorais, no final de cada capítulo você vai ver ele citando o nome de cada um. Cada nome esquisito, né, por causa da cultura grega e tudo mais. Homens e mulheres que foram servos e servas do Senhor naquele tempo. É para enfatizar que, diante de tantas discussões ideológicas, machistas e feministas, nós, irmãos, encontramos na Bíblia Deus, Jesus, os apóstolos, os discípulos, os profetas, sempre valorizando a todos. As pessoas às vezes querem pescar algumas situações fora do contexto para querer chamar Deus de machista, ou diante do liberalismo teológico, Deus não é nem Deus, pode ser uma deusa. E Jesus não é tão assim o Filho de Deus. Enfim, esse ano tem sido um ano, por causa da pandemia, que temos estudado muito sobre isso, eu tenho pregado muito sobre isso, e hoje também iremos falar sobre, cada vez mais, o nosso caminhar firmados na palavra do Senhor. Então, irmãos, quando nesse primeiro tópico aqui o autor nos chama a atenção a isso, é necessário nós pensarmos, irmãos, que ninguém faz nada sozinho. Não é verdade? Ninguém. Ele chama a atenção aqui de pessoas que às vezes trabalham na igreja, mas eu quero estender isso à família, ao trabalho, aos estudos. Todos nós fomos ajudados por alguém. No dia de hoje, você me ouve aqui, eu tenho 50 anos, eu sou pastor há 23 anos. No decorrer da minha história, Deus usou pessoas que foram instrumentos maravilhosos na minha vida, que me ensinaram, me abriram portas, me ajudaram no meu amadurecimento. O que eu tento fazer hoje, numa fase mais madura da minha vida, é também devolver isso às pessoas. Abrir portas para as pessoas, fortalecer as pessoas, incentivar as pessoas sempre a irem para frente. Não faz parte, irmãos, do meu jeito de trabalhar, nem da minha vida, achar que eu sou um Messias. Achar que eu vou resolver os problemas das pessoas, da PIB de Cascadura, ou da minha família ou de outros. Não, eu sou parte na solução. Diante da responsabilidade que cada um de nós tem em determinados períodos, a nossa influência é maior ou menor. E sempre ensino a todos, começando dentro de minha casa, que a gente nunca compara pessoas. A gente não compara os filhos, a gente não compara pastores, a gente não compara diáconos, a gente não compara professores, a gente não compara de um modo geral. Por mais que alguns possam ter maior protagonismo, por mais que alguns em determinada fase da época que a pessoa viva, ela possa ter sido mais importante, mas não faz dela uma pessoa que seja melhor do que a outra. O apóstolo Paulo, então, ele valoriza isso. Ele sabia da liderança dele, mas que ele não caminhava sozinho. E quando nós vemos aqui a importância de nós valorizarmos, reconhecermos as pessoas, é não desprezar as pessoas, o trabalho delas. Desde os trabalhos mais simples até os trabalhos mais elaborados. Isso envolve até mesmo a nossa vocação do trabalho. Mas vivemos num mundo que a luta de classes é muito grande, fruto de ideologias. Não existe diferença entre trabalhos. Não existe diferença do médico, por mais que ele tenha estudado muito e ele salva pessoas, do cozinheiro. Mas nós precisamos de alguém que cozinhe bem para a gente comer. Estou dando simples exemplos. Todos nós temos um lugar importante. E quando nós falamos na Igreja de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo é aquele que vai desenvolver toda essa tese. O pé não é mais importante que a mão não é mais importante que os olhos. Nós somos um conjunto, um sistema. A igreja, a mesma coisa. No entanto, irmãos, por causa do pecado, tem pessoas que gostam de valorizar mais as outras, se autovalorizar. Vivemos num tempo, irmãos, que a igreja de Cristo na terra, ou a igreja evangélica no Brasil, nossa, Jesus é pequenininho diante de tantos ministérios poderosos. Ele fala isso aqui.
Então nós precisamos valorizar as pessoas que nos auxiliam, e nós somos auxiliares, amigos, familiares e companheiros. Mas ele aborda uma questão aqui muito importante, que muitas vezes tem pessoas que ficam ameaçadas nos seus ministérios, no seu trabalho ou na sua posição dentro da família por causa de um outro. Irmãos, eu trabalhei em colegiados, trabalhei auxiliando pessoas, eu já fui militar. Como tem pessoas que ficam medrosas, melindradas, são pessoas inseguras, quando de repente o seu auxiliar, alguém que está ao seu lado, ele possa ser mais protagonista em algum evento. Olha para a política, irmãos. Já que nós estamos nesse pano de fundo, quando o governante está lá, que ele se acha o último biscoito do pacote, eu tenho usado essa expressão, quando alguém começa a se destacar, ele dá um jeitinho de puxar o tapete, ou desconsiderar a pessoa numa live. Nas igrejas a mesma coisa. Vivemos uma luta, irmãos, de ministérios poderosos, de grandes unções. Fazer o quê? Mas isso não é novidade. Já diz Eclesiastes, não existe nada novo debaixo do céu. A gente só precisa estar atento aos ensinamentos da palavra do Senhor e seguirmos em frente. Então o que acontece? Quando esses líderes ou essas pessoas se sentem ameaçadas, elas querem impedir o desenvolvimento da liderança de outras pessoas. Mas eu quero ir para a família também. Às vezes é o marido que se acha ameaçado pela mulher, a mulher que acha ameaçado pelo marido. São os pais que às vezes se acham ameaçados pelos filhos porque eles estão se desenvolvendo, vão crescer e vão abandoná-los. Enfim, tantas coisas que acontecem. Um conselho que eu dou para você: colhe com todas as pessoas que estão fazendo coisas boas. Eu aprendi isso muito cedo. Procuro ensinar isso também e continuo fazendo. Todas as portas que Deus abre para a gente é uma porta de oportunidade de aprendizado. Então, se tem alguém ao seu lado que você está vendo que ela está se desenvolvendo, não puxa o tapete dela não, aprenda com ela. A gente vê isso em ministérios pastorais, de pastores medrosos, pastores inseguros, ministério diaconal, escola bíblica dominical, outros ministérios da igreja, pessoas que idolatravam seus cargos, porque não aceitam que outros, ou acham que ele faz a coisa certa. Isso é uma realidade, infelizmente, mas era uma realidade na época do apóstolo Paulo. Pessoas que são ciumentas. Irmãos, a vida é feita de ciclos. Ou o famoso discurso que eu gostei que ele colocou aqui, no meu tempo. No tempo do pastor fulano de tal, no tempo do professor fulano de tal, no tempo do coral angelical que se adorava o Senhor. Irmãos, isso é idolatria. Nós que somos uma igreja de 87 anos, quanta gente boa passou pela PIB de Cascadura e deixou uma marca. Gente que já está morando com o Senhor, gente que foi para outra igreja, gente que está morando em outro lugar. Pessoas que ainda continuam na igreja, que em outros períodos da sua vida trabalharam de uma forma. Hoje, não trabalham mais, ou trabalham de outra forma. A igreja de Cristo está há 2000 anos na terra por causa de Jesus. Não é por causa de um irmão A, B ou C, da família CDE, da liderança X. Tome cuidado com isso, isso é pecado muitas vezes. Nós podemos lembrar de determinadas coisas, mas seguindo o que deu certo, o que deu errado. E o mundo é essa dinâmica enquanto sociedade. A gente não perde de forma nenhuma o conteúdo do Evangelho, mas as formas a gente muda. E o apóstolo Paulo vai falar isso nesses 2 capítulos. Então precisamos, irmãos, sempre com ações de graças, lembrarmos das pessoas, termos gratidão pelas pessoas, elogiarmos as pessoas. Você tem elogiado seu marido, sua esposa? Você tem elogiado seus filhos? Você elogia as pessoas que te servem? Está terminando mais um ano aí. Natal, presentinhos, não sei o que. Você honra as pessoas que durante o ano te ajudaram ou te toleraram, cuidaram de você. É assim que funciona. Muitas vezes as pessoas gostam de reclamar de que não são reconhecidas. Poxa, fiz um trabalho, ninguém bateu palma para mim, nem um tapinha no ombro. Mas muitas vezes essas mesmas pessoas que reclamam
fazem a mesma coisa, porque no fundo, ela quer um protagonismo. E isso não é bom e Deus não está nisso, o Espírito Santo não está nisso. Então ele cita aqui o Epáfras, amado conservo, fiel ministro de Cristo. Nós trabalhamos juntos, uns com os outros, mas nós não podemos seguir em frente nesse processo, ok? Então precisamos honrar as pessoas. Temos auxiliares sempre trabalhando. Nós auxiliamos uns aos outros. Esse é o desafio do Evangelho. Ok? Então precisamos honrar as pessoas e lutar contra a arrogância, contra a altivez, contra a autossuficiência. Já viu gente assim em igreja? Porque no meu tempo, quando eu liderava o ministério da humildade, o negócio andava. Agora, foge disso, meu irmão, se tu pensa assim. E se você ouvir alguém falar, repreenda em nome de Jesus. Em segundo lugar, ele vai falar que a nossa luta é em saber incentivar os líderes ou as pessoas a estarem em torno de Cristo e não de si mesmos. É o que a gente fala de um culto cristocêntrico. A igreja é cristocêntrica. Cristo é o centro, Cristo é o cabeça. Aí o que ele diz aqui no versículo 10? Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, quando nós falamos do Evangelho de Cristo, da pregação, da evangelização, da obra missionária, a gente não conquista as pessoas para nós. Nós trabalhamos como instrumentos de Deus e Jesus salva as pessoas. Quando a gente vai lá nos evangelhos, a gente tem uma crítica ferrenha de Jesus aos fariseus e religiosos, que eles iam em busca de prosélitos, de seguidores, de fiéis ao sistema religioso que eles criaram. E isso acontece nos dias de hoje. Vem para a minha igreja porque aqui tem poder. Vem para a minha igreja porque aqui tem unção. Por mais que nós usemos a expressão, o apóstolo Paulo fala sobre filho na fé, e tem gente que diz, esse aqui é meu filho na fé, eu sou pai na fé de fulano, eu sou mãe na fé, isso é tudo muito bom. Mas eles não são os nossos discípulos. Eles são discípulos de Jesus como nós somos e cuidamos, pastoreamos uns aos outros. Então, ele nos chama a atenção aqui que nós não podemos sair desse ambiente que envolve Jesus. Então, nós precisamos tomar cuidado nos dias de hoje, agregar pessoas para nós mesmos. Agora, então, com as lives, com as redes sociais, são os meus seguidores. Já ouviu isso? Eu sou seguidor de fulano, eu sigo o pastor cicrano, o padre não sei o que, o cantor não sei o que lá, eu sigo o político não sei o que lá. Você pode seguir no sentido digital? Pode. Cuidado para você não ser manipulado pelas pessoas. Cuidado para você não ficar aí batendo palma para heresias. Falei apenas uma breve palavra no culto de oração na quarta-feira, que estamos vivendo um tempo de que nunca se pregou tanta heresia como agora, por causa da pandemia e de tantas outras coisas. Precisamos tomar esse cuidado então. Então, quando nós pensamos no cristocentrismo, nós vamos viver nessa perspectiva. Ele diz aqui, o autor, que quando sobre frutificarmos a boa obra e crescermos no conhecimento de Deus, o ministério, se não for assim, o nosso ministério, que é o ministério de Cristo em nós, terá falhado muito. Você conhece alguém? Pessoas que estão aí desenvolvendo ministérios que não frutificam em nada. É só uma agenda religiosa. E na hora de prestação de conta, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E todos nós percebemos quando a pessoa faz na carne. Quando a gente vai lá em 1 Coríntios 13, a gente fala da motivação, o apóstolo Paulo nos escreve, ainda que eu falasse a língua dos homens. Nas coisas mais nobres, irmãos, que possamos vir a realizar, se não for Jesus a motivação plena, inicial e última, nada valeu. Então, o chamado de hoje da reflexão é que a gente exercite essa humildade. Então,
Cuidado com esses ministérios poderosos que tem por aí. Cuidado com tanta coisa que as pessoas falam em nome de Jesus. Tempos difíceis. Ele fala aqui, usando a expressão do Sol e do satélite. Todos nós sabemos que o Sol é o principal no sistema que nós temos de planetas, ou chamado sistema solar, e todos os satélites ou os planetas, eles giram em torno do Sol. Biblicamente, quem é o Sol da justiça é Jesus. Nós então orbitamos em volta de Cristo. Agora, quando nós olhamos para a história da igreja, no catolicismo o Sol não é Jesus, irmãos, é o Papa. Quando nós olhamos para igrejas principalmente neopentecostais, o cara que é o ministério poderoso lá, esses falsos apóstolos, eu falo isso, são todos falsos apóstolos, eles se acham os donos da unção. E o restante vai orbitando. Ou a igreja matriz e as filiais, que são os satélites em volta de uma doutrina. Com todas as falhas que existem em nossa denominação como batistas, como eu gosto, irmãos, dessa autonomia de nossas igrejas. De cada igreja local, como corpo de Cristo, ela serve ao Senhor. Ela não está presa ao presidente da Convenção Batista Brasileira, não está presa a presidente da Convenção Batista Carioca, que hoje é a Raquel. Nós temos um princípio de cooperação, que todos nós estamos iguais nisso daí, porque somos igreja do Senhor Jesus. Mas muita gente está aí buscando, não é isso? Esses poderosos nesse caminhar estranho. Em terceiro lugar, ele vai dizer que a nossa luta de viver a proeminência de Jesus e não de nossa liderança. Versículo 17. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Em quem? Em Jesus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o amém, como João nos ensina no Apocalipse. Quando nós pensamos na palavra de proeminência, a gente está falando de alguém superior, de alguém que é elevado, de alguém que se destaca. Então, dentro do ambiente jurídico, existe pessoas, ou no ambiente político e eclesiástico, que são pessoas proeminentes, elas são notáveis na sociedade, do modo geral. Mas quando nós pensamos na igreja, por mais que nós tenhamos pessoas, crentes, servos de Deus, que tiveram uma vida, um testemunho notável, um pastor, um diácono, um homem, uma mulher de Deus, nenhum problema de nós honrarmos essas pessoas. A Bíblia diz que nós precisamos honrar, mas nós precisamos tomar cuidado para que nós venhamos a tirar a glória de Cristo. Eu trabalhei com missões, irmãos, durante muitos anos, continuo trabalhando como pastor da PIB de Cascadura, levando a igreja sempre o investimento na obra missionária e o envolvimento local. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que é a gente que salva as pessoas, de que a nossa estratégia é a melhor estratégia. Nem sempre. Toda estratégia é boa. E o Espírito Santo é a grande estratégia. Sem ele convencer, não é isso, do pecado, da justiça e do juízo, como ele fez conosco, nada que venhamos fazer vai adiantar. Então, nós precisamos entender que Jesus, ele é a nossa luz, ele é o nosso sol, e nada ofusca a Jesus, irmãos, por mais que muitos tentam aí. Ele fala aqui que precisamos deixar o palanque, os holofotes, e deixar Jesus brilhar, não é isso? Ele diz aqui algo que eu sempre critico: quantas vezes, quantos programas, quantos congressos a gente já realizou, irmãos, que é a pessoa que é proeminente, né? Vai vir o cantor, o pregador. Eu bato nessa tecla demais, sou até chato e enjoado na ordem dos pastores, na própria convenção. Toda a programação e agora as lives, sempre tem que vir um pastor, que ele precisa ser pastor de igreja grande, a formação dele é não sei o que lá, porque ele escreveu o livro tal, não sei o que. Não quero tirar a honra de ninguém, mas quanta gente boa tem feito tanto trabalho bom em nome de Jesus, que não é honrado dessa forma. Aí, às vezes algumas coisas não saem do lugar,
por causa disso. Precisamos, com humildade, com discernimento, entender que, por mais que o Senhor nos permita fazer a obra, Ele é o dono dela. Quando a gente vai para a Bíblia, irmãos, o próprio apóstolo Paulo sempre teve muito cuidado de falar de si mesmo. Não significa que nós não reconheçamos aquilo que a gente fez. Apenas esse exercício precisa ser cuidadoso. E a Bíblia nos ensina que a gente não pode achar de nós mesmos mais daquilo que somos. É o grande desafio da humildade, não é isso? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós tivemos profetas maravilhosos. Só que o profeta Moisés, ele teve maior protagonismo, proeminência até. Mas ele não é maior do que Malaquias, do que Oséias. Correto? Nós precisamos entender isso. Tinha formas de Deus falar com seus servos em determinados momentos da história. Então, no dia de hoje, somos chamados pelo Senhor a entender que a proeminência é de Cristo sempre. Se Deus permitir que eu e você realizamos alguma coisa que de repente esteja fora da rotina, daquilo que a gente chama de ordinário, e você vai ser usado por Deus para fazer algo extraordinário, aleluia! Só não ache que você é melhor do que as pessoas. E se Deus está te usando para isso, tem responsabilidade. Tem mudanças, tem várias situações que precisam acontecer. Então, nós precisamos seguir em frente, cuidando das pessoas. E ele vai citar no texto que toda a criação foi feita, tudo que foi feito foi por Jesus, por causa dele, nele. Jesus é eterno. Quando ele fala aqui de topo, né? Quando as pessoas, você tem que chegar no topo, no sucesso. Qual é o topo? É Cristo. Qual é o nosso sucesso? Cristo. O mundo tem os seus parâmetros. Nas profissões, nenhum problema com isso. Cada um de nós tem uma carreira, um trabalho. Um militar que entra como soldado, ele quer chegar até suboficial ou oficial. Ele entra como tenente, ele quer chegar até almirante, se ele estiver na marinha, coronel, se ele estiver no exército ou na aeronáutica. Todas as carreiras. Quando nós pensamos na igreja, a nossa carreira é ser discípulo. Nossa carreira é servir ao Senhor Jesus e uns aos outros. Então, nós precisamos viver sempre com humildade. Nós podemos planejar? Podemos. Agora, se não for em Cristo, irmãos, nada do que planejarmos ou executarmos dará os frutos corretos. Em quarto lugar, ele diz que a nossa luta de viver o ministério cristão com firmeza nos ensinos da palavra. Sem ela, irmãos, não dá. Muitas coisas estranhas foram ensinadas em todo o tempo. A gente vai para o Antigo Testamento, era dessa forma. A gente vai para o Novo Testamento, era dessa forma. Sempre existiram falsos profetas, sempre existiram falsos pastores, sempre existiram falsos líderes, falsos políticos, falsos em todos os cenários. Então, quando nós olhamos aqui para o capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Ou seja, irmãos, palavras de engano, que é o significado dessa palavra, palavras ardilosas. Então a gente sabe que o apóstolo Paulo lutava contra aqueles que falavam da circuncisão. E nesse caso aqui ele vai trabalhar questões de dias, meses, festas e costumes. Então nós precisamos perceber que por mais que as nossas experiências com Jesus, com Deus, sejam importantes, elas não estão acima deles. A gente sempre fala isso. A teologia nos ensina isso, a hermenêutica bíblica nos ensina isso. Aquela brincadeira que eu sempre faço com vocês, de que, no dia tal eu fui orar no meu quarto de joelho às 2h da manhã, 2h19 da manhã, orei ao Senhor e Ele me curou. Beleza, aleluia por isso. Aí eu crio a unção das 2h19. E aí eu vou começar a falar para vocês, irmãos, hoje eu quero convocar os irmãos para no dia de hoje, na madrugada,
às 2h19, todo mundo de joelho na sua cama, porque nós vamos levantar um clamor ao Senhor. Isso parece espiritual, mas não é. É o que ele fala de roupagem de santidade, roupagem de piedade. E não é. Porque tudo que eu e você fizermos, achando que vamos fazer algo a mais, a gente tira da cruz o poder. Outro exemplo que eu gosto de dar é a ceia do Senhor. Irmãos, a celebração da ceia é idolatrada por muitos ditos cristãos. Sempre falo isso. Mesmo nós batistas que não acreditamos na ceia como sacramento, como meio de graça, não é verdade? Nós, muitas vezes, idolatramos aquela ceia. Ou estou mentindo? A igreja enche mais no dia de ceia. Tem gente que vai com roupa bonitinha, anda furrecão ao mês todo. Aí no dia da ceia tá lá, vestido novo, terno novo, perfume novo, já falei sobre isso. E aí a gente tira a proeminência da cruz, do sacrifício de Jesus. E isso é fato. Então precisamos tomar cuidado. Quando nós pensamos, irmãos, da firmeza na palavra, e ele fala dessas experiências humanas, o autor trabalha aqui que nós podemos dar testemunho das nossas experiências. A gente faz isso, eu faço isso, mas eu não posso transformar isso em algo maior que a palavra. Ela pode significar como uma ilustração. Ela pode significar como uma ferramenta pedagógica. No entanto, nunca, em hipótese alguma, pode vir a ser algo que venha tirar a essência da cruz, do sacrifício de Jesus. Existiu na época do apóstolo Paulo, existe nos nossos dias e existe muito. Então, precisamos tomar cuidado para que não sejamos envolvidos em motivações humanas, filosofias humanas, persuasões humanas e escravizar as pessoas ou sermos escravizados por outras pessoas. Você já foi escravizado pela religião, pela religiosidade, pela idolatria? Você seguia fulano de tal. Até o dia que aquele fulano de tal mostra que não era tudo isso. É Cristo. Tudo tem que convergir para Cristo. Tudo tem que levar para o Senhor Jesus. Liderança, irmãos, é um desafio em todos os sentidos e sempre firmados na palavra. Ele vai dizer aqui algo que nós sabemos, todo mundo passa, irmão, todo líder passa, mas Jesus nunca. A palavra diz, o mundo passará, mas a minha palavra jamais passará. Então é o pastor tal, é o político tal, é o professor, em todos os ambientes, no meio familiar também. Quando o papai era vivo, quando a mamãe era viva. Pega o que esse pai e essa mãe fez e seja você alguém que possa liderar a sua família, dar continuidade, mas sem querer ser papai e mamãe, isso não existe, correto? Quando nós vamos firmados para a palavra, nós vamos combatendo e a palavra do Senhor sempre vai prevalecer. Talvez você que me ouve em algum momento por uma interpretação errada da pessoa, sua da palavra, ou ter seguido uma outra pessoa, tenha quebrado a cara. Sempre é bom a gente agradecer a Deus porque quebra a cara em algum momento e aprender para não quebrar de novo. Em último lugar aqui, irmãos, ele vai falar que a nossa luta é de combater com determinação e afinco os rudimentos desse mundo. Falei no início que o mundo é um desses inimigos. Rudimento, irmãos, são ensinos, é a base, são princípios. Nós não podemos viver por eles, e sim pela base da palavra do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 20. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesses no mundo. Irmãos, o nosso padrão de vida de fé é Jesus. O apóstolo Paulo já escrevia isso logo depois. Esses escritos aqui a gente está falando de 40 anos depois. Era um combate muito grande como os dias de hoje. Então, a gente não pode confundir hábitos e costumes com doutrina bíblica.
Aí a gente bate sempre nessa tecla. Ah, o modo de vestir. Ah, a gente tem que se vestir com decência e ordem. Mas nós criamos essas coisas, que hoje nós rompemos. Isso é bom? Isso é bom. É idolatrar roupa, idolatrar cabelo, idolatrar hinos, achando que Deus vai ouvir mais. Tudo isso é forma da gente praticar dentro da nossa comunidade de fé os rudimentos do mundo. O mundanismo, que a gente sempre fala, o mundo está entrando na igreja. De que forma? Porque agora a gente há muitos anos tem uma bateria. Eu já falei isso. A bateria entrou na igreja, o mundo entrou na igreja. O mundo entra na igreja quando nós pecamos. Quando nós praticamos a idolatria, que é o pecado mais praticado no mundo inteiro, desde que o mundo é mundo. Por isso que a Bíblia sempre condena a idolatria, que é o criar o ídolo, que é dominar o ídolo, dominar as pessoas. Então precisamos entender, irmãos, a cada dia, seguindo os ensinamentos de Jesus, que qualquer roupagem religiosa que venha tirar a honra de Jesus, não dignificar a Cristo, não é do Jesus. Não é do Espírito Santo, é da carne. E pode ser de Satanás, do demônio. Então as coisas que estavam acontecendo lá na igreja de Colossos, ou Colossos, eu gosto da expressão Colossos, era fruto de influência para enfraquecer a igreja. Só que a igreja de Cristo, os discípulos de Jesus, nunca serão enfraquecidos por nenhuma doutrina, os eleitos de Deus. Nós batistas cremos na eleição, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e não importa as circunstâncias que qualquer um de nós possamos viver, em qualquer época do mundo, nós estaremos com Jesus sempre. Amém? Eu não posso ouvir o seu amém, mas dá um amém aí, um glória a Deus, e fala assim, aleluia por isso. E nós vamos continuar sempre firmes e constantes na obra do Senhor, sempre juntos como igreja do Senhor. Então, ele fala aqui do paganismo, do legalismo, que muitas vezes são ingredientes para a vida cristã, irmãos. E aí? Estou nesse momento aqui olhando para o maciço do Sumaré, que é um monte bonito que eu tenho aqui, que é a única referência de coisa verde para o lado esquerdo. Para o lado direito é tudo selva de pedra, é só prédios, né? Tudo de concreto. Mas não é eu orando lá naquele monte lá, que eu estou olhando agora lá perto da antena de energia elétrica, que Deus vai me ouvir mais. Isso não quer dizer que eu não possa ir lá, eu até tenho vontade de ir lá, mas para chegar lá eu tenho que passar por uma comunidade aqui, nem sempre eles liberam esse acesso. Uma comunidade que tem próximo lá desse lugar, que fica uns 2, 3 quilômetros daqui mais ou menos. Agora, quando eu achar que isso pode mudar alguma coisa na minha vida, aí fica ruim. Inclusive, irmãos, a oração. Inclusive, irmãos, o jejum. Inclusive, a leitura da palavra do Senhor. Quando eu digo assim, vamos ler a palavra do Senhor, ela precisa sempre ser um hábito importante de santidade da nossa vida, mas o nosso conhecimento não pode fazer de nós pessoas arrogantes. Ou porque você ora de manhã, de tarde, de noite, e eu só oro de manhã e à noite, você é mais espiritual do que eu. Perceberam o que ele fala de sutilezas, das vãs filosofias? São seduções, irmãos, do nosso ego, da nossa carne. Precisamos ter muita humildade para reconhecer muitas vezes que estamos falhando. Precisamos, irmãos, estarmos atentos a isso. Então, doutrina de homens sempre foi perigosa, sempre foi condenada pela palavra do Senhor, muitas vezes travestidas de boas obras. Cuidado com isso, né? Como eu falei assim, quantos dias na minha igreja tem o poder, na minha igreja tem o Espírito Santo, tem o fogo do Senhor. O que isso significa? Berrar, gritar, falar em línguas? Não é isso? Ou o pastor está pregando, tem alguém tocando um teclado lá, um mantra lá, para gerar um ambiente mais espiritual do que você ficar em silêncio e ouvir o pastor? Sempre dou exemplos para ilustrar a palavra, não é verdade? Para a gente não ficar batendo palma para maluco aí, para gente que é herege,
para um bando de religiosos. E ainda mais nos dias de hoje, irmãos, por causa desse mundo digital, as redes sociais, a pandemia nos fez entrar no mundo digital, que por um lado é bom, mas tem que tomar cuidado para você não se tornar um viciado nisso. Cuidado para você não se tornar um crente virtual, ficar aí sendo ovelha de um monte de pastores que cada um prega um negócio. Cuidado com isso, para não causar confusão na sua mente e você não honrar o nome de Jesus. Correto? Então nós estamos vivendo pela vontade do Senhor de forma eficaz. Concluindo, irmãos, ele fala da nossa luta, precisamos continuar combatendo, pautados na palavra do Senhor, sempre humildade, sempre acolhendo uns aos outros, sempre cuidando uns dos outros, pastoreando, honrando o Evangelho, porque aqueles irmãos que querem galgar determinadas posições espirituais não vão a lugar nenhum. O próprio Cristo se humilhou diante do Pai. O próprio Senhor Jesus é o grande exemplo disso. E a gente está falando do Deus encarnado. A gente está falando da segunda pessoa da Trindade. A gente está falando daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Como vai você dentro desse ambiente? Você está valorizando as pessoas dentro da sua casa? Você que é marido, você que é esposa, você que é pai? Está valorizando você que é filho? Você que é neto? Que seja, dentro da igreja, você valoriza todas as pessoas dentro da Bíblia de Cascadura ou você só valoriza alguns porque você acha que eles são mais espirituais? No seu trabalho, na faculdade, honre as pessoas. Mesmo que às vezes você não concorde com algumas coisas, mas o que importa é o pecado. A gente, irmãos, não apoia pecado, a gente não apoia heresia, mas a gente está com pessoas e convivemos com pessoas que caminham com Jesus, mesmo que ele cante outro tipo de música ou ele tenha um sotaque diferente do nosso. E aqui para a gente encerrar, queridos, ele sempre dá umas orientações. Reconheça que temos uma grande luta interior como líderes ou como servos do Senhor. Aprenda a ver o melhor e reconhecer melhor os seus liderados ou as pessoas que estão à sua volta e valorize os que trabalham com você. Amém? Que Deus abençoe o seu coração, a sua casa, a sua família. Juntos como igreja do Senhor Jesus, a gente vai aprendendo todos os dias. Amém? Bom sábado para você, se você está vendo no dia de sábado. Se Deus permitir, amanhã, domingo, dia 15, estaremos lá às 10 horas. Se você não deu o seu nome, ligue para a igreja. Se você vai votar no domingo, vote com convicção, seguindo valores e princípios importantes para nós, para que a gente consiga eleger vereadores e prefeitos que venham a abençoar as nossas cidades. Grande abraço, fique na paz e até lá.